Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia D, a qual está passando aqui embaixo. Entendendo a obsessão com Manuel Filomeno de Miranda. Livro Os Bastidores da Obsessão. Essa sou eu. Se aparecer alguém novo vir assistir essa conversa, né? Não é um programa, é uma conversa. Vocês estão em casa, na minha casa. Assistir essa conversa mais tarde, então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Eu brinco muito, eu aprendo junto, que essa é a ideia, a gente aprender juntos. A doutrina dos espíritos tem tanta coisa para a gente boa, para a gente atender, para a gente aprender. Depende só da gente, querido, né? Deixa eu ver se eu me posiciono melhor aqui. Não. É por aqui. É por aqui que a coisa fica, né? Tá bom. Mas para a gente começar bem, espíritas que somos, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus, Senhor. Gratidão pelo muito que nós recebemos da Tua misericórdia para conosco. Gratidão pelo trabalho incansável dos benfeitores espirituais em nos ajudar dentro daquilo que Você permite, Pai. E que o amor de Jesus também orienta em Sua infinita misericórdia para conosco. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar e continuar envoltos, em paz e harmonia, e que o amor de Mãe Maria nos acolha sempre que for necessário. Graças a Deus, muita paz a todos. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Ó, está precisando, né? O negócio está complicado. Aqui no Rio de Janeiro, está ameaçando um chuvisco. Então, deu uma refrescada, está entrando um ventinho muito bom. E aí, nessa vibração gostosa, auxiliado, né, com o auxílio luxuoso do meu ventilador, que está aqui embaixo, vamos continuar o capítulo. Nós já vimos, então, deixa eu ver aqui, pegar o título do capítulo, as agressões. Então, Manuel Filomeno de Miranda vem nos falando sobre todo o trabalho que foi para conversar com o doutor Teofrastos, convencê-lo, né, que ele aceitasse ser filho da mulher que ele ama. Já que não dá para desencarnar a mulher, leva ela para lá. Não é assim. Ah, vou desencarnar, estou levando. Não, não é assim, não. Existem leis muito sérias. Então, leis divinas que controlam tudo isso. Então, não é assim. Vou desencarnar, já levei, é minha. Não. Muita hora nessa calma.
Não é assim. E junto com aquele, né, lembra daquele padre que era apaixonado por ela, mesmo ela sendo freira, ele foi em cima dela, querendo ela de qualquer forma, e ela o matou e se suicidou depois, aí se encontraram no plano espiritual, nananana, e ela agora era ranceniana, falsamente ranceniana, porque o que acontecia era um problema obsessivo, né, que levantou esse falso diagnóstico, digamos assim. Ela estava, inclusive, num hospital, antigamente chamava-se Lazareto, e tudo foi bonitinho e tal. Aí, realmente, o doutor Teofrastos aceitou e não ia voltar mais lá para onde trabalhava, aquele anfiteatro, sabe? Aquelas compras e circunstâncias todas. E o que aconteceu, então? Voltaram a atacar a família, espiritualmente falando, já, como uma espécie de vingança. Não, agora vai ser pior ainda, vamos em cima e tal. E a Mariana, mediunidade aflorada, entrou em estado meio de choque, porque o pai levou uma facada de um colega de jogatina. E tudo a turma do lado negro da força por detrás, manietando tudo ali. Manietando não, ficou horrível. Manipulando, marionetes, ali, tudo. E incorpora um obsessor na Mariana. E aí eu paro para pensar na importância do estudo constante para os médiuns do Livro dos Médiuns. Como é necessário, gente. Dona Ivone do Amaral Pereira lia o Pentateuco todo, continuamente. Não, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Espíritos, Evangelho, é por aí. A gente pega 2, 3 páginas, já cansei. Então tá. Então, Petitinga foi chamado para socorrer Mariana, levou Manuel Filomeno de Miranda com ele. Foi feita a dialogação com o companheiro, mas o companheiro lá não quis. A seguinte frase: não esqueçam, senhores, isto são apenas os começos. A nossa vingança não terá limite. Estejam preparados para o revide pelas portas largas da agressão. E desligou da menina e foi. E ela quase que caiu, sem energia, mas a mãe a abraçou. E aí o Manuel Filomeno de Miranda, né? Ou melhor, o José Petitinga, quando viu que aquela menina ia cair, levou ela para a cama, deu passes calmantes e tal, e aí a menina voltou assim, não entendeu nada, começou a chorar, e aí a mãe foi até ela e a abraçou. Né? Aí o Manuel Filomeno de Miranda pergunta se não precisava doar energia para ela, e Petitinga responde o seguinte: Miranda, a maior transfusão de forças que se conhece é aquela que se faz através do amor. E a mais exuberante forma de amor que vige na Terra se encontra no coração fervoroso de uma mãe afetuosa e cumpridora dos seus deveres. A menina Mariana dormirá tranquilamente, mesmo porque a presença dos mentores que nos assistiram nesta casa afastou já os comensais da perturbação e os fomentadores da desordem. Estejamos confiantes. Dona Rosa e Amália, mãe e filha, lembra? Sempre médiuns, né? Da mesma casa que Petitinga e Manuel Filomeno de Miranda. Então, Dona Rosa e Amália, sempre gentis, agradeceram comovidas e saímos. Petitinga prometeu retornar no dia seguinte, de imediato. Okay. A noite estava... Começamos daqui, tá? A noite estava muito calma e escasseava o movimento nas ruas. Raros veículos passavam ruidosamente e o céu se encontrava bordado de diamantes estelares.
como sopravam ventos brandos que nos chegavam do mar a regular distância, lembra-se que está na Bahia, resolvemos caminhar até o local da condução que nos separaria. Confesso, iniciei a conversação, que receei que você fosse atingido por um golpe do nosso infeliz irmão. A ameaça acompanhada pelo gesto ousado e fratricida assustou-me. É porque tentou bater nele. O obsessor tentou bater, agredi-lo. Sorriso espontâneo aflorou no amigo dileto. Após reflexionar um pouco, esclareceu. Miranda, a serviço de Jesus, nada devemos temer. Oh, que frase boa é essa! Parei para beber água. Por que essa frase é boa? Porque tem gente que tem medo de trabalhar em sessão mediúnica, sessão de desobsessão, um nome que se dê, cada casa dá o seu nome, em que se conversa com os companheiros espirituais menos felizes. As pessoas têm medo. E, no entanto, é o mais belo, no meu entender, desculpem, mas para mim, então, é o mais belo trabalho dentro de uma casa espírita. Maior para atendimento fraterno? Maior, sim. A pessoa vai para o atendimento fraterno e, de repente, o nome encaminhado para uma sessão mediúnica. Precisa. E lá você não sabe, às vezes, pelo menos na casa que eu frequentava, você não sabia o nome de quem você estava, do encarnado. Você não sabia nada do desencarnado. É um UPA, Unidade de Pronto Atendimento Espiritual, o centro. Porque muito trabalho já foi feito antes do companheiro chegar e dar a comunicação, e muito trabalho vai continuar depois. Naquela uma horinha ali, às vezes o espírito volta, às vezes não. O importante é a gente trabalhar a favor dele, desencarnado, dele. É gente como a gente. Quantos não aparecem agarrados lá no ódio, porque em vidas passadas, aquela pessoa, aquele encarnado, foi quem destruiu a família inteira, dizimou a família inteira, roubou, aviltou, pintou o diabo. E o outro desencarnou com ódio e foi atrás. E consegue descobrir, mas como tem outro corpo físico, mas as irradiações. Existem detalhes que os espíritos conseguem captar. Ainda mais quando tem por detrás gente como o doutor Teofrastos, que levanta, né, quem é fulano, quem foi fulano, fica de olho, vão prestar atenção, e começa a ver, por exemplo, teve um caso de uma moça deficiente de uma perna, que era obsediada, mas detalhe, ela tinha sido um homem em vidas passadas, tinha pintado e bordado e tinha ficado com esse defeito na perna. Quando reencarnou como mulher, tinha ainda algumas características meio masculinas e o defeito na perna. Pois é, vamos trabalhar então no bem, né? Que é para a gente conseguir se equilibrando. Continuando, então, Miranda, a serviço de Jesus, nada devemos temer. É claro que não nos devemos expor à temeridade, criando situações embaraçosas e perfeitamente desnecessárias. Também não é assim. Vou peitar os obsessores. Hello? Não é assim, não. Menos. Menos. Não ignoramos que os nossos irmãos maiores nos esclareceram e advertiram quanto às agressões que seríamos vítimas. Sim, o capítulo, inclusive, começou com esses alertas. Ora, convém considerar que tais arremetidas já estão em curso.
Lembra que o Manuel Filomeno de Miranda começou a se sentir meio irritado, do nada, assim, de umas coisas meio estranhas. Pois é. Ora, convém considerar que tais arremetidas já estão em curso. Experimentamos, nós próprios, Petitin, né? Os sinais constrangedores de influenciações negativas nos últimos dias, até que a palavra sábia do nosso instrutor nos alertasse para a questão. É natural, portanto, que esse estado de coisas fosse tomar corpo onde as possibilidades de êxito pudessem suceder melhor. Por quê? Mal ou bem, Manuel Filomeno de Miranda estava em trabalho constante no centro. Petitinga idem. Então, havia um amparo, né, do plano espiritual. Vamos ver o Divaldo Franco com máscara de ferro, 40 anos no pé dele, ali. Como a Joana não afastou? Não. Uai, por causa que a Joana não afastou o Máscara de Ferro. Máscara de Ferro porque ele aparecia para Divaldo encapuzado com uma máscara de ferro no lugar do rosto. Joana disse que Divaldo sabia o que tinha que fazer. Aí, gente, o livre-arbítrio das pessoas, né? Porque a gente não... Guia não é babá. Vamos lá. E não era obsessão, era tentativa de obsidiá-lo. Então, o Máscara de Ferro ficou perturbando 40 anos seguidos. E Divaldo no trabalho do bem, ali, firme, né? E o amparo de Joana, e vamos embora. Mas ele, Divaldo, como pessoa, tem o livre-arbítrio. Ele pode pensar, falar, agir como quiser. Sabedor das consequências, é claro. Ele, então, é sabedor até dizer chega. Apareceu obsessor até para Chico Xavier, gente. Chico Xavier, sossegado em casa, aparece um obsessor daqueles de botar médium vidente de cabelo em pé. E pergunta para o Chico, você me chamou? O Chico ia responder que não, mas aí Emmanuel, rei feito pão quente. O outro não conseguia ver Emmanuel. Aí Emmanuel fala para ele assim, não diga que não chamou. Aí Chico entrou com a mineirice, né? Chamei, sim, senhor. Para que você me chamou? Sabe o que é? É que eu estou passando ultimamente com uns problemas tão sérios, umas coisas tão complicadas, que eu queria que o senhor me abençoasse em nome das forças que o senhor acredita, que é para ver se a coisa melhora. Aí o obsessor olhou para a cara dele e disse, Chico, com você não adianta. E foi embora. Vamos lá. Então, é natural, portanto, que esse estado de coisas fosse tomar corpo onde as possibilidades de êxito poderiam suceder melhor. Mariana, ponto fraco. O pai da Mariana, outro ponto fraco. Foi por ali que eles começaram a perturbar de novo. Não que nos consideremos em condições superiores ao nosso próximo. Boa, Petitinha. Ocorre, no entanto, que na família Soares, os membros que não privam dos ideais elevados da vida são muitos. A iniciar pelo genitor da casa, que, vinculado a celebrações infelizes desde há muito, prefere a situação insana em que se demora à comunhão libertadora que lhe tem sido acenada inúmeras vezes. Não crê você que o problema de Mariana deveria chamar-lhe a atenção? O drama de Marta, a outra filha, inquieta, em conúbios de infelicidade, merecia um exame? No entanto, o nosso Mateus, conturbado em si mesmo, é espírito portador de enfermidade íntima de longo curso, que caminhará demoradamente até encontrar o horizonte claro da renovação. Então, ele está falando aqui, ó, Mateus ainda vai, né,
Essa história dessa obsessão do Mateus ainda vai longe. Por quê? Que é o que acontece quando as pessoas vão ao centro espírita e, pela conversa, ou se de algum médium com possibilidade de evidência, vai identificar que há um processo obsessivo em curso. Tá. Aí a criatura acha, nós digamos que ela falou, hoje é terça-feira, que ela falou ontem. Já quer que esteja tudo resolvido por terceiros. Hoje, terça-feira. Não. O próprio encarnado tem que buscar a renovação e o merecimento para ser atendido. A misericórdia de Deus é imensa. Vai ser socorrido? Vai. Mas respeita-se sempre, pelo menos, os bons amigos espirituais. Respeitam essa coisa que a gente não sabe lidar com ela ainda. Livre-arbítrio. Aí a coisa fica complicada, né? Então, por isso que Mateus, usando a prerrogativa do livre-arbítrio dele, vai ficar ainda nas voltas com essa encrenca por um tempinho, né? Vamos continuar. Silenciou por alguns momentos e prosseguiu. O campo, portanto, na família, é excelente para agressões de baixo teor espiritual e vibratório. Vivendo o clima da jogatina, o nosso irmão foi vítima de entidades infelizes que armaram a mão do seu opositor para lhe roubarem a vida. Assim, atingiriam a família em libertação da obsessão cruel de que padecem muitos dos seus membros, provocariam escândalo e esmagariam de dor a senhora Rosa, verdadeiro anjo de renúncia em clima de belicosidade. Olha, ser mãe de uma família assim não deve ser mãe e esposa de uma família assim, hein? Complicado, hein? Depois nos atingiriam, também emocionalmente, prejudicando grandemente os labores dos nossos benfeitores espirituais. Ante o choque provocado pela cena, a menina Mariana entrou em sintonia com o sicário que a espreitava, esperando e incorporou-a inconsequente. Por isso que André Luiz fala para a gente prestar atenção. De repente, do nada, a gente começa a ficar irritado, começa a brigar dentro de casa, começa a acontecer umas coisas meio diferentes do normal, sem motivo aparente, hora da prece. O que pode nos ajudar, fortalecimento mental através do estudo das obras doutrinárias, sempre o estudo, gente, não tem como. Se o Espírito de Verdade, que é Jesus Cristo, mandou a gente se amar e se instruir, a gente vai teimar com o homem por quê? Amai-vos, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo ensinamento. Ah, mas eu assisto muito vídeo. Uma amiga minha gosta de assistir vídeos. Ok, mas vai que o palestrante dá uma escorregada, fala uma besteira e você... é, porque você não tinha base antes para julgar. Ninguém é perfeito, gente. Um bom vídeo, sim, né, para quem gosta de estudar dessa forma, ou pelo menos assistir, né, para pensar um pouco e tal, é uma coisa que você pode voltar, né, para ir devagar e tal. Mas ficar como uma outra pessoa que eu conheço, que não gosta de livro, o negócio dele através apenas dos vídeos. Vamos lá.
Dando maior ênfase ao ensinamento, continuou. Como você não ignora, tudo está previsto. Merece considerar que o problema da desobsessão tem longo curso. O simples afastamento da entidade perseguidora não é fator de paz naquele que se lhe vinculava. E aí o Manuel Filomeno já falou. Às vezes, né, a gente sabe que às vezes a criatura se afasta por desencarnar a pessoa pensar que está tudo resolvido, dá um tempo e volta com força dobrada. Por quê? Porque a pessoa para de estudar, a pessoa para de trabalhar no bem, a pessoa diminui a oração, né? Aí simplesmente só falta servir cafezinho e pão de queijo para o obsessor. Entra, senta, toma um cafezinho de pão de queijo. Você está muito magrinho, come um bolinho de fubá. Aí começa a dizer depois que o centro é fraco. Aí eu imagino um centro fazendo assim, ó, né? Malhando, fazendo pilates, vai para academia. Nossa força, ou melhor, a força de uma casa espírita está em seguir os ensinamentos de Jesus. É para isso, é um pronto-socorro, é uma escola, é um local de estudo, de aprendizado, de aperfeiçoamento moral. E paramos aí. Só nesse paramos aí tem 5 linhas, né, que se abrem assim, cada uma delas. Várias vertentes. Mas é Jesus. Nossa força vem de Jesus. Ah, mas o mentor da casa trabalha para Jesus. Como você não ignora, tudo está previsto. Merece considerar que o problema da desobsessão tem longo curso. Então, né, em processos obsessivos, quais o de Mariana, há sempre uma mediunidade latente, que oferece recursos de sintonia psíquica entre perseguidor e perseguido. Com o afastamento do primeiro, as possibilidades medianímicas do segundo se dilatam, sendo necessário educar, disciplinar, instruir, olha aí, instruir o médium para que este adquira os recursos que o capacitem à defesa própria, aos cuidados contra as ciladas bem urdidas de outros espíritos infelizes ou levianos, enfim, que preparem o ceareiro em potencial para o labor da gleba imensa do Cristo, na qual escasseiam ainda agora trabalhadores diligentes e devotados. E continua escasseando. O mal se organiza, o bem é tímido. O bem deveria também se organizar e vamos embora. Vamos lá. Quanto à agressão de que parecia que eu seria vítima, não vi razões para preocupar-me em tarefa do Cristo. Conquanto às minhas imensas imperfeições, confio nele. Fé, e aí? Nós temos essa fé? Pelo menos um começo dela está em processo de desenvolvimento, essa fé. Além disso, quando estamos a serviço da verdade, geramos e emitimos vibrações que nos defendem de todo o mal. Já paramos para pensar nisso? Sabíamos disso? Se sabíamos, nós lembrávamos disso? Quando estamos a serviço da verdade, geramos e emitimos vibrações que nos defendem de todo o mal. Os próprios pensamentos positivos que se refletem na aura, no nosso perispírito, já é
escudo protetor. E se a gente está emanando coisas positivas, a gente entra em sintonia, afinidade com bons amigos espirituais que nos protegem. Simples assim. Chegáramos ao local de despedida. Apertamos as mãos e separamos. No dia imediato, retornaríamos. Não, perdão, já voltou? Voltou. No dia imediato, retornamos ao lar dos Soares. Que eu paro assim um pouquinho, além do meu óculos estar ruim, esse aqui é antigo, foi datilografado, então tem horas que eu faço assim. Vamos lá. No dia imediato, retornamos ao lar dos Soares à noite e fomos informados de que o chefe da família estava com excelentes possibilidades de recuperação, embora Dona Rosa, acabrunhada, se referisse ao estado espiritual e moral do esposo como um dos mais lastimáveis. Ai, Senhor! Dissera-lhe ele que logo recuperasse a saúde, saberia disfarçar-se do agressor. Pouco se lidava com o que ocorresse consigo mesmo, mas lavaria em sangue o seu nome e a sua honra. Hello! Vai falar o que, oficiado em jogo? Que papo mais estranho! A veneranda senhora retornara, pois, do nosocômio, inquieta, aflita, confiando na providência divina que saberia encontrar solução justa para caso tão complexo. A veneranda senhora definhava, e seu rosto sulcado pela dor inspirava-nos profunda piedade fraternal. Carinhosamente estimulada por Petitinga, de suas mãos recebeu a transfusão de abundante energia refazente pelo recurso do passe. Não padeciam dúvidas de que, vendo fracassados os seus planos de desdita, eliminando a vida física do senhor Mateus, os facínoras espirituais estavam a atormentá-lo, gerando as raízes perigosas do ódio, em cujas malhas imprevidente e leviano se emaranhava. Perturbado seria presa fácil, seria presa mais fácil ainda para uma tragédia imprevisível após a recuperação da saúde. No domingo imediato, quando da reunião pública de exposição doutrinária na União Espírita Baiana, verificamos mais uma vez as artimanhas de que se fazem objeto os espíritos trevosos. Petitinga assomara à tribuna doutrinária, isso no Centro Espírita Espia, e pregava. A sua palavra harmoniosa vibrava em tons de consolo, reportando-se ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, a excelente mensagem de Simeão, ditada em Bordeaux, 1862. O recinto estava saturado de emoções superiores e algumas pessoas tinham os olhos coroados de lágrimas. Num intervalo natural da explicação, conhecido senhor de respeitável família local, obsesso quanto mais, adentrou-se pela sala pública da sessão e, com um semblante fortemente congesto, avançou na direção da tribuna, ruidosamente, e bradou, referindo-se a Petitinga: hipócrita! Quem és para pregar? Imperfeito como tu, como te atreves a falar da verdade e ensinar pureza, possuindo largas faixas de desequilíbrio íntimo que ocultam os que te escutam? Dize? Eita! Todos fomos dominados por estranho constrangimento, e um silêncio tumular se abateu sobre o auditório.
Petitinga, empalidecendo, levantou os olhos claros e transparentes, fitou o arrogante obsessor e respondeu humilde: tens toda a razão e eu o reconheço. O tema em pauta hoje, que o caro irmão não ouviu, se refere exatamente ao perdão das ofensas. Não te evadas covardemente, descarregou o infeliz opositor. Refiro-me às condições morais de que se devem revestir os que ensinam o que chamas a verdade e que te faltam. Desafio-te a que abandones a tribuna religiosa ou abandones a vida que levas. Ixi, Maria. Babado. Forte. O assombro era super 10 em termos espíritas. Foi ele que fundou a União Espírita Baiana, gente. E a gente vê pelo livro o tipo de, né, como ele era um espírita convicto e atuante no bem. Vamos continuar, que aqui tá bom. O assombro colocava-nos em estupor. Indubitavelmente, a entidade loquaz e enferma desejava criar condições de suspeição quanto à conduta ilibada, transparente e nobre do evangelizador, e o desafiava a um duelo verbal negativo e pernicioso. De fé inquebrantável, no entanto, e sereno, o lecionador da doutrina espírita, sem trair na voz as emoções que o visitavam, esclareceu com tocante sentimento da mais pura humildade. Irmãos, o amigo espiritual tem toda a razão, e não me posso furtar ao dever de necessários quão inadiáveis esclarecimentos. Ensinou o mestre que nos confessássemos uns aos outros, prática essa vigente entre os primeiros cristãos e que o tempo esmaeceu e deturpou dolorosamente. Nunca me atrevi, nunca experimentei coragem para dizer aos companheiros sobre as minhas próprias dificuldades. Agora, utilizando-me do auxílio do irmão que me faculta ensejo, digo da luta intensa que travo na alma para servir melhor ao Senhor, tentando, cada dia, aprimorar-me intimamente, lapidando grossas arestas e duras angulações negativas da minha personalidade enferma. Ah, e é petitinga. A gente fala o quê? Depois de ter conhecido Jesus, minha alma luta denodadamente contra o passado sombrio, nem sempre logrando êxito na ferrenha batalha de superação dos velhos padrões de ociosidade e crime em que viveu na imensa noite dos tempos. Abandonar, todavia, o arado, porque tenho as mãos impróprias, quando a erva má graça e escasseiem obreiros, não o farei nunca. Aí eles dizem assim, tô velho, tô idoso, tô idosa, não posso fazer mais nada, tô cansada, tô doente, tô isso, tô aquilo, ó dia, ó vida, ó mês, ó azar. Abandonar, todavia, o arado, que tenho as mãos impróprias, quando a erva má graça e escasseiem obreiros, não o farei nunca. Não tem desculpa. Embora exista desculpismo. Vamos em frente. Elegi, desde muito, a desencarnação no grabato da aflição superlativa e do abandono total. Fiel, no entanto, à luta redentora que me facultava a doutrina de Jesus, à partida para o mundo da consciência livre, cercado de carinho e conforto, ternura e compreensão, longe, porém, do serviço libertador. Prefiro, né, a condição de enfermo ajudando doentes a ser ocioso, buscando a saúde para poder ajudar com eficiência, enquanto se desgastam corpos e almas, ao relento da indiferença de muitos que as minhas mãos calejadas podem socorrer. Miserabilidade socorrendo misérias maiores, à posição falsa daquele que recebeu o talento e o sepultou, conforme nos fala a parábola do Senhor. Embora imperfeito, deixo-nos ir minha alma, quando contemplo a grande luz. Vasilhame imundo,
Aromatizo-me ao leve rocio do perfume da fé. Espírito infeliz, mas não infelicitador. Maravilha isso. Banho-me na água lustral da esperança cristã. Perdoa-me, Senhor, na imperfeição em que me demoro, e ajuda-me na redenção que persigo. Caramba! Eu me lembrei de Paulo de Tarso, quando Abigail estava desencarnando, né? E avisou que Jesus tinha muita fé nele, e não acreditou nisso. E mais tarde, né, vaso escolhido por Jesus. Ao ponto de ele afirmar, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Essa frase é linda. Perdoa-me, Senhor, na imperfeição em que me demoro, e ajuda-me na redenção que persigo. Me remete também àquela frase do pai. O menino estava passando por uma obsessão muito grave, os apóstolos não puderam dar um jeito, e aí Jesus pergunta ao pai do menino se ele tinha fé. E a resposta foi, bom, se não foi essa parábola, que fique a frase, o encontro de Jesus, tens fé? Senhor, eu creio, ajuda a minha pouca fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, ajuda a minha pouca fé. Mais ou menos isso aqui, né? Perdoa-me, Senhor, na imperfeição em que me demoro, e ajuda-me na redenção que persigo. Continuando. O auditório, compungido e emocionado, atendido por vibrações superiores, chorava comovido, e lágrimas transparentes adornavam a face do servidor do Cristo, rutilando singularmente naquela manhã de sol. Inesperadamente, o perturbador espiritual arrojou ao assoalho seu instrumento e, dominado por crua emotividade, bradou: perdoa-me tu, a tua humildade vence-me a braveza, velhinho bom. Deus meu, blasfemo, o ódio gratuito cega-me. Perdoa-me, velhinho bom, e ajuda-me com a tua humildade a encontrar-me a mim mesmo. Infeliz que sou, tudo mentira, mendacidade inditosa a que me amarga os lábios. Ajuda-me, velhinho bom, na minha infelicidade. Petitinga desceu os degraus da tribuna, aproximou-se do sofredor e, falando-lhe bondosamente, envolveu o médium com um gesto de carinho, convidando-o a sentar-se. Perdoe-nos o Senhor de nossas vidas, falou em discreto pranto, e, levantando a voz, rogou: oremos todos a Jesus, pelo nosso irmão sofredor, por todos nós, os sofredores. Meu Deus, que cena! Imagina aquele auditório lotado, isso tudo acontecendo. E Petitinga pedindo para que todos que estivessem lá orassem por ele e por todos nós, os sofredores. Raras vezes na vida física presenciar a cena mais comovedora. Era como se o mundo excelso baixasse à terra e os homens pudéssemos transitar no rumo daquele mundo onde reside a felicidade. Retornando à calma, o médium, ignorando o que se passara, teve um gesto de espanto por encontrar-se ali. Esclarecido em poucas palavras pelo pregador, este retornou à tribuna e, como se nada houvera ocorrido, deu curso à preleção. À hora regulamentar, os trabalhos foram encerrados
enquanto a cidade lá fora, cheia de sons e músicas do dia e da faina dos homens, se deixava inundar da luz do sol. Ainda temos 10 minutinhos, dá para ir para mais um capítulo. Nós temos aqui no livro 16 capítulos e nós vamos começar o capítulo 12, intitulado Desobsessão e Responsabilidade. Nos conta Manuel Filomeno de Miranda o seguinte: as lutas prosseguiram contínuas e intensas. Amparados, todavia, pela misericórdia divina, empenhávamos-nos igualmente em corresponder à confiança da espiritualidade superior. Olha só. Será que nós estamos correspondendo à confiança da espiritualidade superior? A gente se engaja no trabalho do bem, seja ele qual for, vai desde você lavar um prato sujo na cozinha, na cantina, depois da escolinha de evangelização, para servir do lanche, a você trabalhar no bazar, a você ficar no atendimento ao público, na recepção, no hall, a você trabalhar na livraria, a você... Sabe? Será que nós, incluindo aí todos aqueles que dão estudo em casas espíritas, que palestram na casa espírita, que são médiuns de trabalho, médiuns suicídio em geral, que têm postos diretivos na casa espírita, será que nós estamos correspondendo à confiança da espiritualidade superior? Para que uma casa espírita exista, em primeiro lugar, ela já existe no plano espiritual. Tá? E aí é concedido aval para que ela exista, também no plano físico, busca-se um mentor. Os espíritos que querem, né, já estão focados nisso, de criar uma casa espírita, no plano espiritual. Vamos montá-la no plano terrestre. Vão até o mentor, buscam o mentor, perguntam a ele se ele aceita ser o mentor da futura casa espírita. E aí, o mentor aceita, mas tem uma série de requisitos para serem seguidos para que ele seja os encarnados, para que ele seja o mentor daquela casa. Ah, como é que a gente vai saber? Procura estudar a vida do mentor da casa e você vai saber como é que a casa deve agir. Simples assim. Deixa de ser simples quando entra os encarnados, né, fazendo ou não o que deveria. Vamos lá. Continua Manuel Filomeno de Miranda. Certo é que o carvalho enrija fibras sob as agressões da tempestade. Também, nós outros, fortificávamos-nos na fé e no entusiasmo à medida que se multiplicavam os convites à árdua batalha da fidelidade ao dever espontaneamente assumido. Ah, que Deus me dê forças para... Eu preciso melhorar, eu preciso... Ele vai te dar uns probleminhas para você melhorar. As provas.
Aqui era o irromper das paixões demoradamente subordinadas à vontade, tentando desequilíbrio. Ali eram as investidas da violência através de pessoas irresponsáveis que se faziam dóceis instrumentos dos espíritos infelizes. Parentes e vigilantes e perturbados, atiçando rebeldia, almas afeiçoadas pelos estreitos laços do matrimônio, inconsequentes, ensejando redobrada aflição, feridos pelas farpas do ciúme, da ira e da insensatez, transformando-se em algozes brutais. Resistindo quanto nos facultavam as forças, inspirados e socorridos como estávamos, sentimos simultaneamente a rara felicidade de nos encontrarmos nos campos da fé renovadora. Melhor, da fé redentora. Evocávamos os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e exultávamos. Se agora a arena desaparecera dos sítios em que tinha sua construção, estendera limites, porém, partindo do mundo interior, de cada um até as longes partes do pensamento. Ontem, o holocausto e o martírio público eram estímulos ao prosseguimento, e o sangue derramado se convertia em adubo nas raízes da fé nascente. Agora, não. Os testemunhos deveriam ser silenciosos, na cruz da abnegação e da renúncia, fora dos grandes espetáculos. E nós paramos aqui. Todos nós temos, não é? A nossa batalha pela reforma íntima, para que a gente se torne espíritos mais evoluídos, seres humanos melhores, né? E não é fácil, não. Mas dá para fazer? Dá. Dá. Então, eu pergunto à produção se tem alguém para eu dar oi ou partir o prece. Oi, Moniquinha, tudo bom? Boa noite. Vamos fazer a nossa prece, então? Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por cada chance de evolução que nós temos na nossa existência. Gratidão a Jesus, porque nós sabemos que, por pior que seja a luta, Ele continua ao nosso lado. Gratidão à Mãe Maria por nos acolher, por nos sustentar, por nos reequilibrar sempre que necessário. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter as nossas forças redobradas para enfrentar e superar quaisquer problemas que apareçam na nossa vida, importantes para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Concede-nos, Senhor, o acréscimo da tua misericórdia, fortalecendo a nossa fé, ajudando-nos a fortalecer a nossa fé. Nós cremos, Senhor Jesus. Ajuda a nossa pouca fé. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos lembrar sempre que Jesus continua e continuará ao nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa existência. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Acabou meu tempo. Até terça-feira que vem, com a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.